ministrada pelo professor Dr. Flávio Alves Damasceno. Ele atualmente ocupa o cargo de professor adjunto no Departamento de Engenharia da Universidade Federal de Lavras, UFLA, é doutor em Construções Rurais e Ambiência pela Universidade Federal de Viçosa, com treinamento sanduíche no Biosystems and Agricultural Engineering pela Universidade do Kentucky, onde atuou como pesquisador visitante. Ele é mestre em Construções e Ambiência pela UFLA 2008, especialista em Gestão e Manejo Ambiental na Agroindústria pela UFLA também em 2008 e graduado em Engenharia Agrícola pela UFLA em 2006. Professor Flávio, mais uma vez, muito obrigado. Desejo ao senhor uma boa apresentação. Bom, eu que agradeço, agradecer novamente o convite. É uma honra estar aqui compartilhando um pouco do conhecimento, da experiência que nós temos com esse tema tem criado bastante espaço aí na pecuária leiteira. Bom, esse título, Compost Barn e Sustentabilidade Ambiental, é um título que tem alguns pontos, existem algumas controvérsias, relacionado ao Compost Barn. Em outros pontos, a gente vai demonstrar aqui na nossa apresentação justamente para reforçar a importância de aperfeiçoamento desse sistema, justamente para a melhoria das condições ambientais. Bom, só a critério de mostrando um pouco da experiência, o nosso primeiro contato com instalações Compost Barn iniciou-se em 2010, em agosto, onde eu tive a oportunidade de visitar cerca de 63 instalações no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. Esses pontos vermelhos são as propriedades onde nós visitamos. Então, tivemos experiências assim de instalações muito, na verdade, instalações que eram improvisos e instalações que eram construídas, que eram projetadas justamente com a função, com o objetivo de ser um compost barn. Aqui as fotos nós medindo as instalações, algumas medidas relacionadas à distância, inclinação do telhado, enfim. E aqui algumas medidas relacionado ao ambiente e também alguns dados da Câmara. Então, como era uma instalação nova também lá nos Estados Unidos, existiam algumas dúvidas, e também a ideia desse trabalho era criar uma espécie de um manual para auxiliar produtores a construir instalações Compost Barn no estado de Kentucky. E aí quando nós criamos esse manual e foi distribuído, ficou disponível na internet, o grande problema desse manual é que muitos produtores aqui no Brasil, como não existia material para as condições climáticas brasileiras, muitos produtores acabaram adotando ou construindo suas instalações baseadas nas informações que continham nesse manual. Aqui uma outra experiência também que nós tivemos lá na Holanda, na Universidade de Wageningen, onde também era um sistema, são instalações completamente diferentes do que nós já havíamos visto. Então, são instalações que assemelham uma casa de vegetação mesmo. E aqui também algum contato que nós tivemos em algumas instalações na Colômbia. São bem parecidas com as instalações que tem aqui no Brasil. Também tivemos experiências lá na Argentina, onde aqui também ocorreu um grande equívoco lá dos produtores, onde eles copiaram projetos de compost barn israelense e simplesmente construíram na Argentina. Então, quando nós tivemos o primeiro contato lá com eles, nós vimos que as instalações estavam muito mal projetadas, com um conceito de manejo de cama também muito equivocados. E aqui a foto da direita seria os produtores lá da Argentina, onde nós conversamos, enfim, trocamos experiência. E essa foto do meio seria o compost depois de mais ou menos um ano, depois de nós auxiliarmos esse pessoal depois de um ano, mais ou menos. Então, observe que a cama na foto da esquerda estava na condição extremamente... parecia um barro mesmo, E na foto da direita nós conseguimos ver que a cama já estava num aspecto
um aspecto um pouco melhor. E aqui no Brasil nós temos alguns trabalhos, principalmente aqui no sul de Minas Gerais, né, que próximo a Lavras, um raio mais ou menos de uns 200 quilômetros, nós temos auxiliado alguns produtores, principalmente em questões construtivas e manejo de cama também. Alguns trabalhos em conjunto com alguns professores também da veterinária, aí já não é muito nossa linha de pesquisa, mas nós auxiliamos também do jeito que a gente consegue. E aqui era a nossa equipe, né, de trabalho, alguns alunos da própria veterinária, alguns alunos da engenharia agrícola, engenharia civil, zootecnia, enfim. E essa turma, normalmente, ela há uma rotatividade de alunos, né? Atualmente, eu tenho uma aluna da engenharia civil e agora da agronomia, que está fazendo um trabalho com a utilização da cama no solo. Muito bem. Bom, iniciando então o nosso bate-papo sobre a questão de sustentabilidade, né, esse conceito de desenvolvimento sustentável, ele tem que ficar muito claro na nossa mente. Então, o que seria, então, desenvolvimento sustentável? Então, seriam pensar, né, em medidas que a gente poderia fazer hoje, né, por exemplo, na nossa produção, sem que essas medidas ou ações que nós iríamos fazer hoje pudessem comprometer as gerações futuras. Então, por exemplo, quando a gente está em casa e pensa, ou na rua e pensa em não jogar um lixo no chão, seria algo sustentável que eu estou fazendo pensando justamente que se eu jogar aquela garrafa no chão, eu posso poluir, possa vir a inundar bueiros, isso, querendo ou não, vai comprometer principalmente uma população daquela região ou uma população, né, uma geração futura que venha a ter algum dano relacionado àquele lixo. Lógico que a gente for pensar no objeto, uma garrafa de lixo jogada no chão, algo pode ser muito pequeno. A gente pensar numa população inteira, num grupo de pessoas fazendo a mesma atividade, isso vai dar um impacto muito grande para a vida das pessoas. E da mesma forma, a gente pode associar isso à produção leiteira. Então, se todos os produtores adotarem algumas medidas que vão impactar o meio ambiente, por exemplo, jogar diretamente os dejetos dos animais no leito dos rios, em pouco tempo nós não teremos mais rios, né, para se usufruir, né? Então não teremos mais água potável, não teremos mais peixe, enfim. Então são essas medidas que nós devemos, então, pensar hoje, né, no presente, né, de modo que a gente não possa comprometer as gerações futuras. E existem 3 pilares quando a gente fala em desenvolvimento sustentável. O primeiro seria o ambiental, e essa diferença de alturas não quer dizer que um é mais importante que o outro, é só para exemplificar aí que uma pessoa, né, está subindo degraus, mas existe o primeiro pilar, que é o ambiental, o segundo o social e o terceiro o financeiro. Então não tem como a gente pensar em desenvolvimento sustentável se a gente não pensar nesses 3 pilares principais. Lógico que existem outros, mas esses são os principais. Então, tudo que for sustentável, tudo que for ambientalmente correto, deve seguir essas 3 linhas de pensamento. Então, ser sustentável hoje não quer dizer se eu virei vegano, se eu deixei de comer carne, é uma atitude sustentável, né? Então, a gente vê muito esse pessoal debatendo, nada contra a Greta, por exemplo, eu não tenho nada, né? Mas não quer dizer que eu deixar, por exemplo, tem algumas pessoas que tomam banho durante uma vez por semana só, porque tem a ideia que vai economizar água. Na verdade, a gente tem que desenvolver técnicas ou tecnologias que eu possa usufruir dos recursos naturais sem que isso possa impactar de modo... sem que isso possa impactar diretamente, né, ou intensivamente o meio ambiente. Bom, então o que seria ser sustentável? A primeira pergunta que se faz é, será que é só cumprir leis e acordos? Né? Existem diversas leis, diversos acordos. Será que é só cumprir isso?
Na verdade, ser sustentável é ir além. O indivíduo ele tem que querer ir além. Então, não é só simplesmente, eu vou cumprir algumas leis, alguns acordos, que pronto, eu já sou sustentável. Não. Isso tem que vir do próprio ser humano, do próprio indivíduo. Ele querer fazer aquele tipo de ação. E já se fala atualmente no pós-sustentável. O que seria esse pós-sustentável? Seriam, então, algumas medidas de algumas ONGs, né, empresas, até mesmo algumas ações do governo, onde é feito um monitoramento para se provar, né, que aquela ação, aquele bem que foi feito, é algo realmente sustentável. E isso vai, querendo ou não, pode retornar para um indivíduo de forma financeira. Então, desde que adote esses meios sustentáveis, né, por exemplo, no caso de um produtor, ele possa vir ser bonificado por adotar ou não aquele tipo de ação sustentável, né, que vem aí melhorar a vida de várias pessoas, dos animais, enfim. Esse é um gráfico que eu gosto de mostrar muito, né, nas minhas aulas, que é a relação entre crescimento populacional. Então, espera-se que mais ou menos em 2050 temos uma população de quase 9 bilhões de pessoas. Eu não sei se vai chegar próximo a esse número depois do coronavírus, mas algo bem exorbitante. Você vê que a população a cada ano ela aumenta muito. Só que quando a gente compara a área de terra agricultável, ela vem diminuindo. Então, temos uma relação de quantidade de pessoa aumentando de forma muito intensa, só que a área para a produção de alimento ela vem reduzindo ao longo do tempo. E aí, se a gente colocar na balança a quantidade de pessoas e a área agricultável, né, essa balança ela vai tender ou pesar para um lado. E aí a pergunta que se faz é quem irá alimentar esse mundo, nesse planeta tão faminto? Então, uma das perguntas para se responder essa charada é que não tem como a gente pensar hoje em produzir alimentos se a gente não utilizar meios tecnológicos para facilitar e até mesmo melhorar a produção. Lógico, essa tecnologia ela tem que estar associada aos meios sustentáveis, então não tem como a gente pensar em produzir alimento hoje sem a gente pensar, né, em utilizar a tecnologia. A tecnologia ela tem auxiliado muito na produção de alimentos e principalmente na produção de alimentos cada vez com melhor qualidade. Então, quando a população ela tem acesso à tecnologia, no nosso caso, por exemplo, a gente tem acesso hoje de forma muito fácil à internet, a sociedade, querendo ou não, ela acaba também ficando um pouco mais exigente por qualidade de alimento. E isso é um desafio no caso de um produtor de leite. Ele tem que cada vez produzir mais e alimentos de melhor qualidade. Esse é um outro cronograma, né, também que eu gosto de mostrar, que mostra a evolução da pecuária leiteira e também da agricultura de uma forma geral. Então, temos relatos do ser humano assim, em sociedade mais ou menos 10 mil anos antes de Cristo. Em 8 mil anos de Cristo, primeiros relatos do ser humano tendo contato com animais, né, no caso da caça, enfim. Lógico que eu não tenho certeza se os animais nessa época eram desse jeito, acredito que sim, né, foi a mais próxima que eu achei na internet. Em 1400, também os primeiros relatos do homem domesticando os animais, utilizando os animais na agricultura, no caso de tirar leite, no caso utilizando os animais para revolvimento do solo. Em 1800, os primeiros estudos com genética, também alguns processos de industrialização do leite. Então, leite condensado, 1853, por exemplo, farinha láctea, 1867, leite evaporado, 1884, enfim. Né? Então, são os seus primeiros relatos.
1900, primeiras instalações, bem rústica, mas para confinar os animais. Também não tenho certeza se essas fotos são de 1900, né, mas enfim. Início do século XX, né, algumas estruturas, né, algumas ordenhas, algumas estruturas para alojar também mais animais, de uma forma mais intensiva. E no século XXI nós já deparamos com ordenhas totalmente mecanizadas, robôs, onde não há necessidade da utilização da mão do ser humano para operar, enfim. E que eu quero mostrar para vocês nessa evolução, que mais ou menos aí, há uns 200 anos atrás, lá 1900 para frente, você vê que observe que a evolução foi muito rápida. E antes, né, ela veio de forma gradual, mas com o advento aí da Revolução Industrial, principalmente da Revolução Industrial, dos computadores, a evolução na pecuária leiteira, ela foi de forma muito intensa. E isso, querendo ou não, pegou a sociedade de uma forma meio de surpresa e principalmente os produtores. Então a gente vê, principalmente aqui no Brasil, onde tem uma grande quantidade de produtor analfabetos, tendo que lidar com tecnologias de primeira ponta. E aí a pergunta que se faz é para onde nós iremos, né, com essa tanta evolução, tanta tecnologia, né, internet, as coisas, né, cada vez exigindo mais esse profissionalizar, de utilização de mão de obra mais especializada. Será que para onde nós iremos? E aí, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, nós, como técnicos, tanto o pessoal da veterinária, da zootecnia, engenharia agrícola, enfim, para onde nós formos, a gente nunca devemos esquecer do passado. Sempre estar de olho com as coisas que aconteceram no passado. Então, ninguém vai existir um sistema hoje, uma instalação nova, de modo que ela não tenha algum conhecimento, alguns dados, algumas especificações aprendidas lá atrás. Então, sempre devemos olhar, sempre devemos caminhar para frente, olhando um pouco para trás. Isso, lógico, sempre verificando o que foi errado lá atrás e replicando o que foi acertado também. Bom, e aí, a outra pergunta que eu faço a todos, né, será que a pecuária leiteira hoje ela é sustentável de forma geral? E aí, para responder essa pergunta, é necessário fazer outras perguntas, né? Será que o sistema é manejado, os dejetos são manejados ou outros resíduos na atividade leiteira, né? É bom chegar na propriedade. Será que os dejetos ou outros resíduos que ali estão presentes são manejados de forma correta? Outra pergunta que pode se fazer, né? Será que a água utilizada, a energia para a produção de leite é utilizada ou feita de forma eficiente? Será que os animais estão bebendo água limpa, potável? Será que a energia está sendo não racionalizada, mas utilizada de forma a economizar energia mesmo, ou utilizando alguma fonte de energia renovável? Outra pergunta, será que o uso de resíduos como fertilizantes se faz de acordo com as indicações agronômicas? A experiência que nós temos em campo, que normalmente o produtor, ele quer adubar suas pastagens, é muito difícil ele contratar, por exemplo, um agrônomo para fazer uma indicação agronômica, um receituário agronômico, para que ele possa utilizar os fertilizantes. E com isso ele pode estar aplicando mais fertilizantes, e isso sendo levado, né, numa chuva levado para um rio, por exemplo, ou seja, nesse caso o produtor estaria gastando dinheiro e, além disso, contaminando algum recurso hídrico. Outra pergunta, será que o sistema que esse produtor está adotando, ele reduz a emissão de gases de efeito estufa? Né? Eu vejo muita gente falar que o sistema compost barn ele emite menos gases, né? A gente tomar muito cuidado com isso.
E por último, né, será que os produtores e técnicos têm o conhecimento necessário para fazer o manejo ambiental da atividade leiteira? Será que esses dois, o técnico e o produtor, ele tem essa preocupação com questões ambientais? Pela nossa experiência, a gente tem observado que muita coisa já se mudou, né? A consciência da população, de forma geral, ela mudou, né? Se a gente for, principalmente na minha época, quando eu estudava, não se falava em reciclar, não se falava em economizar água, né? Quando eu era pequeno, mais novo. E hoje, se você for conversar com uma criança pequena, ela já tem esse conceito vindo, né, ensinado em escola. Então, muita coisa se mudou, mas será que na pecuária leiteira, a gente vai conversar com o produtor, ele tem esse cuidado em não poluir? Né? Isso eu vou mostrar mais à frente. É um dado que nós levantamos, né, da Embrapa Pecuária Sudeste. Na verdade, a Embrapa Pecuária Sudeste fez um levantamento de 2015 a 2017, onde foi observado que 75% dos produtores ou das propriedades não dispunham de sistema de armazenamento ou tratamento de dejetos. Ou seja, você vê que o produtor ele tinha a criação dos animais, né, das suas vacas, e não tinha uma lagoa de dejeto, enfim, não tinha uma destinação adequada para os dejetos. Para onde será que iriam esses dejetos, né? 50% desses produtores não tinham nenhuma prática de descarte de agrotóxicos. Então, ou seja, as embalagens de agrotóxicos eram jogadas a qualquer lugar. É muito comum, por exemplo, se observar reutilização de embalagens de agrotóxicos. Então, outro grande problema que tem se observado. E também 40% desses produtores faziam uso de queimadas. Então, aquela velha prática, né, que achar que, né, vai limpar o pasto ou precisa renovar o pasto, é necessário colocar fogo. E é muito comum a gente ver isso diariamente, principalmente quando chega a época da seca. Aqui próximo a Lavras mesmo, você vê tanto de queimada que ocorre justamente porque o produtor ele quer renovar o pasto. Aqui um outro, né, um dado também feito, um levantamento feito pela Milk Point em 2012, onde observa que a maioria dos produtores utiliza o sistema extensivo, ou seja, criar os animais a pasto. Depois o sistema semi-extensivo, onde cria os animais a pasto com algumas instalações, e também com alguma mão de obra um pouco mais especializada, ao fornecimento de concentrado para esses animais, de alimentação um pouco mais elaborada, e 16% somente utilizava o sistema intensivo, ou seja, né, construir instalações e confinava os animais de forma mais intensiva. Bom, e aí, para a gente entender como está o cenário da pecuária leiteira, né, se é sustentável ou não, a gente tem que entender quais são as fragilidades do sistema. E a primeira dela esse aqui é um levantamento feito pela Emater em 2016, onde foi perguntado aos produtores por que eles eram produtores de leite. E observe o seguinte, que 56% dos produtores eram produtores de leite porque queria ter uma renda mensal, né? Então, é a mesma coisa você perguntar para um aluno por que ele, sei lá, está fazendo aquele curso, por que dá dinheiro? Será que vai ser um excelente profissional? A chance de não ser é muito grande. Depois, 13% por ser uma tradição familiar, né, pais passando para filho. 8% não sabia fazer outra coisa. Imagina se alguém pergunta para você por que você faz isso? Porque eu não sei fazer outra coisa. 6% porque era um negócio lucrativo, e depois também 6% porque a região não permitia outra atividade rural. Então você vê como que é a fragilidade do sistema, né? Onde será que cada produtor se encaixa nisso aí? O mesmo levantamento na Emater avaliou qual a raça utilizada. Então observe que Emater Goiás, né, 38% dos produtores ainda utilizavam raças que não eram destinadas à produção de leite.
né, ou seja, utilizavam raças Nelore. Depois 29.2 holandesa e assim por diante. Então você vê que falta ainda uma especialização na pecuária leiteira em se utilizar raças realmente destinadas à produção de leite. Lógico, em Goiás tem-se uma tradição muito grande na produção de bovinos de corte, mas se quer produzir leite, então tem que se utilizar raça destinada à produção de leite. E o IBGE também fez o levantamento em 2016 para saber o grau de instrução desses produtores. Então, observe que a maioria deles, cerca de 52%, eram analfabetos. Então, como hoje um produtor, é a pergunta que se faz, né? Como hoje um produtor que quer produzir leite em quantidade e qualidade, com essa quantidade de tecnologia que tem aí no mercado, ele vai conseguir embarcar, né, em conseguir utilizar uma tecnologia de forma eficiente se ele não sabe nem ler e escrever. Depois, 22% o produtor sabia ler e escrever, 9% só tinha o ensino fundamental, 8% o ensino médio e 4% o ensino superior. Então, essa velocidade de tecnologia chegou, né, que vem acontecendo ao longo do tempo, ela não acompanhou também com a melhoria no grau de instrução dos produtores. Então, nós, como técnicos, somos muito responsáveis por facilitar ou por traduzir essa tecnologia de forma eficiente na produção leiteira. E um outro dado também que se observou no IBGE é que somente 22% desses produtores receberam alguma assistência técnica. Então, ou seja, o produtor ele está, né, à mercê da sorte, né? Se ele não sabe ler e escrever e ainda não recebeu uma assistência técnica, então como que ele vai conseguir produzir leite? É muito difícil. É um desafio quase que impossível, né, se realizar se eu não tenho auxílio de alguém, se eu não sei ler e escrever, então que eu tenho auxílio de alguém do governo, da universidade, enfim, seja lá de onde for, que venha me auxiliar na produção leiteira. E aí, por isso, pessoal, que a gente tem observado, se vocês pegarem os dados, está um pouco desatualizado, mas por isso que ano após ano a gente vê muito produtor, principalmente pequeno e médio produtor, desistindo da atividade. Porque é muito difícil produzir leite num país tão grande, com a exigência cada vez maior dos produtores, laticínios também exigindo cada vez maior qualidade do leite. Então, é algo que ano após ano tem ficado cada vez mais difícil. Então, o produtor que ele não se especializar, que ele não pensar talvez em alojar os animais, ou adotar um sistema que seja mais viável, ele vai estar fora. E aí, aqui são alguns exemplos para a gente verificar, né, a gente ver por que a pecuária leiteira ela não evoluiu. Em alguns pontos ela não evoluiu ainda. Lógico, não quer dizer que em todas as propriedades isso ocorreu, mas é comum a gente, em determinadas regiões, a gente encontrar alguma situação parecida. Então, por exemplo, é comum quando o produtor ele cria animais um sistema extensivo, observar que não é feito, por exemplo, a adubação do solo ou a preparação da pastagem para que esses animais possam viver. Vamos ver que condições de terra, de solo, de pastagem completamente, quase que abandonado. O uso de queimadas, como eu falei, é muito comum. Em várias regiões do país é muito comum. Animais ainda bebendo água não tratada, ou seja, água, né, onde tiver uma poça de água, o animal está bebendo. Então, como que um animal vai produzir leite de qualidade se ele não tem uma água potável, uma água de qualidade? É quase, né, é um desafio muito grande.
animais que não têm uma nutrição adequada, animais que realmente passam fome. Então, como que esse animal vai me garantir leite se ele não se alimenta, se não tem pastagem, se não tem uma silagem, se não tem um alimento, uma dieta, né, adequada para esse animal? Animais que não têm local adequado para se deitar, então imagina, né, o leite desse animal, imagina a CCS, como é que estaria, a mastite, então não tem como, não tem sistema, não tem animal que consiga garantir uma qualidade de leite se ele vive numa condição como essa. E isso é algo muito comum, não é algo distante. Instalações muito precárias, né? Muito comum também, ordenhas muito precárias, instalações onde os animais ficam, enfim, também com características muito precárias. Dejeto, né? Essa foto da esquerda foi um produtor aqui em Três Corações, onde nós visitamos lá o compost dele, nós deparamos com uma situação como essa. Você vê que não tem tratamento de dejeto nenhum, ele joga o dejeto morro abaixo. E aí a mãe natureza que se vira em tratar, né, esse dejeto. Então, será que esse produtor, ele tem a consciência ambiental? Será que ele está fazendo algo de forma sem conhecimento, ou ele está fazendo isso, né, com a intenção mesmo de, sei lá, de economizar, ou será qual a intenção dele? Né? Essa é a foto da direita, você observe que todo o dejeto também escorrendo aí, logo abaixo ali tem, se eu não me engano, tem um riacho, uma fonte de uma mina d'água, enfim. Mas será que isso é consciência ambiental, né? Lógico, é algo que agride muito a gente que está na academia, mas é algo muito comum que se vê. Essa foto da direita, se eu não me engano, foi em formiga. Outro exemplo, né? Produtor que joga embalagem de agrotóxico em qualquer lugar. Não tem lugar para colocar, não tem uma coleta, enfim, eu jogo em qualquer lugar e deixa que a natureza ou alguém venha aqui e busque. Então, você observe que são exemplos, né, lógico, de uma forma geral, a pecuária geral, talvez na agricultura de uma forma geral, que ocorre no nosso país. Outro exemplo, né, um corvo apareceu com água branca. O que aconteceu com os peixes? Morreram. Então, será que isso é um desenvolvimento sustentável? Será que eu estou pensando em gerações futuras? No caso desse corvo, eu simplesmente acabei com toda a vida que tem ali. Um laticínio jogou resíduo, talvez, de lavagem, não sei né, de onde provém essa água suja de leite, mas jogou num córrego e acabou com tudo. Então, será que isso é pensar no meio ambiente, pensar no próximo? São conceitos que nós devemos deixar bem claro na nossa mente. Até mesmo a forma de como esse leite é tirado. Será que isso evoluiu? Será que é comum que a gente não vê situações como essa, por exemplo, leite sendo tirado de forma manual, mas sem uma luva, né? Será que lavaram a mão? Será que foram ao banheiro e lavaram a mão depois? São exemplos da pecuária leiteira, num local também com piso inadequado, um barro, enfim. São alguns exemplos também que demonstram que a pecuária leiteira ela não evoluiu. Aqui, outro exemplo, né? Mesmo sendo uma ordenha mecanizada, mas um local onde o piso não é adequado, né, cheio de barro, no caso da foto da esquerda, será que esses animais tiveram um ubre limpo antes de tirar? E olha lá na foto da direita, uma mulher com uma roupa também inapropriada, né, sem uma touca, sem uma luva. Então, não existe mágica, pessoal, não existe. Se eu quero reduzir a CCS do leite, então tem que ter um mínimo de asepsia no momento de tirar o leite. A forma de como esse leite ele é distribuído, é levado ao consumidor. Então, você vê que a gente tem observado o leite ele é transportado por bicicleta, né, e tem uma evolução melhor, que é como que é, carroça, enfim.
E essa da direita aqui, eu vou mostrar para vocês que é uma outra forma também de, né, se é um cara entregando leite num barco, e olha só o que ele vai fazer, né, ele está completando o leite, né, ali nos galões, e aí viu que faltava um pouco. Aí o que ele vai fazer? Ele vai completar o nível do leite, né, vai completar o nível do leite com um pouquinho da água do rio, né. Então, são situações como que um leite desse vai ter qualidade, né? Então, se você em casa estiver tomando leite e por acaso deparar com um lambari lá dentro, né, sei lá, algum crustáceo, provavelmente é o leite desse senhor que, né, te entregou. Um exemplo de uma pecuária de leite, né, do que a pecuária de leite não evoluiu é a forma de como, né, as estradas das nossas fazendas e pontes, né, elas têm sido utilizadas. Você vê que as estradas, elas normalmente, aqui no Brasil, não, é muito difícil a gente encontrar na zona rural estradas asfaltadas. Isso é, por exemplo, é uma realidade muito comum nos Estados Unidos. Desde que eu fiquei lá em quase 1 ano e meio, e eu não lembro de ter trafegado nas visitas entre as fazendas em uma estrada de chão, por exemplo. Então, é muito comum aqui no Brasil encontrar estradas de terra, né, no período da chuva é um desafio muito grande. E observe que essa foto da direita, né, hoje houve o capotamento do caminhão de leite, o caminhão-tanque, e o transbordamento do leite. Então, esse leite, se tiver um recurso hídrico, um rio próximo a esse local, provavelmente esse leite caiu lá no rio, afetando, lógico, a vida, os peixes, enfim, a vida nesse rio. Bom, e aí como eu vou fazer, então, quais seriam as medidas para que a pecuária leiteira seja mais sustentável? Então, existem os 3 pilares, como eu falei, a pecuária ela tem que ser ambientalmente correta. As fotos que eu mostrei para vocês agora, elas quase nenhuma ali tem nenhuma característica de ambientalmente correta, ela tem que ser economicamente viável. Não adianta também a gente criar leis e regras que não seja economicamente viável ao produtor, principalmente ao produtor. E também socialmente justa, né? A sociedade ela tem que aprovar, ela tem que olhar aqueles modos de criação, de produção, e aquilo também tem que satisfazer a sociedade de uma forma geral. E aí, o que o governo ou o que algumas empresas têm feito? Elas têm tentado bonificar o produtor se ele utiliza algum meio sustentável, principalmente bonificar no preço do leite que é produzido. Então, se o produtor ele tem meios de cuidar dos animais, por exemplo, numa condição mais confortável, obedecendo aí os critérios de bem-estar, o produtor ele vai ter uma bonificação lá no preço do leite vendido ou a essa cooperativa, esse laticínio. Uma outra forma é a produção de leite orgânico, e aí, lógico, isso exige muito da especialização do produtor, também da forma como, principalmente como os alimentos são cultivados no campo, como os animais são criados. Então, existe todo um preparo, não é algo muito simples, mas também consegue, é uma forma de se conseguir um preço diferenciado se eu utilizo aí medidas mais sustentáveis para a produção de leite. E também é muito importante que, principalmente, o governo crie indicadores para se avaliar o desempenho ambiental, e isso tem que ser monitorado e, lógico, esse monitoramento, essa avaliação, ela tem que ser feito um reajuste para que isso chegue, né, para que atinja, principalmente, para que tenha um equilíbrio entre, né, as condições ambientais e principalmente também a parte econômica do produtor. Então, esses ajustes, esse avaliamento, ele tem que ser feito, então, uma atualização constante para que possa atender, né, os 3 pilares.
Bom, e aí, como eu falei, né, vem falando essa questão de sustentabilidade, existe, né, ela tem que, lógico, visar a qualidade, principalmente dos produtos. Isso também tem que ser feito de uma forma que, de modo que não tenha uma competição, de modo que isso garanta também uma competitividade para o produtor, e também tem que ser feito de uma forma segura, tá? Bom, e aí será, né, a pergunta que se faz, será que os produtores estão fazendo ou estão no caminho certo? Será que as medidas hoje, até hoje, adotadas, será que elas têm, né, direcionado, ido no caminho de uma produção mais sustentável? E aqui são exemplos da pecuária leiteira que evoluiu. Então, pastagens adubadas, são pastagens preparadas, animais geneticamente adequados para a produção de leite, animais bebendo água potável, água em local adequado também, a produção de milho para se fazer a silagem, né, alguns sistemas com irrigação também, outras formas de se criar o animal, né, o sistema silvopastoril, então são outras formas que se visa também a sustentabilidade. Algumas, é muito comum a gente encontrar propriedades que faz o tratamento correto dos dejetos. Então, no caso da foto da esquerda, uma lagoa ou uma esterqueira. E na foto da direita é um local de tratamento de dejeto, e no fundo nós vemos um biogás, né? Uma forma também de se tratar os dejetos. E também alguns produtores que armazenam as embalagens de agrotóxicos no local correto, as pessoas que têm contato com as embalagens utilizando também itens de segurança para não se contaminar, utilização de energias renováveis, no caso dessa instalação Compost Barn foi utilizado placas fotovoltaicas, alguns exemplos também de energia eólica, lógico que isso aí não é exagerado, as energias, esses locais aí não representa essa produção de animais, mas existem alguns casos de produtores que constroem lá o seu sistema de captação de energia eólica, né? Isso é algo muito simples, talvez, lógico, então, a eficiência de produção de energia desse sistema é algo não muito alta, mas é algo que se pense, né, em economizar energia, utilizar a energia de forma mais sustentável. Algumas instalações também considerado um sistema, algo que pode se considerar que evoluiu. Então, quando eu confino o animal, lógico, tem e ofereço todo o manejo adequado, né, com limpeza com camas macias, com limpeza de corredores, para que esses animais possam viver de forma mais confortável, respeitando aí, principalmente questões de bem-estar, eu garanto também condições mais sustentáveis para que esses animais possam viver. No caso em ordenhas, então, utilizando locais mais adequados, mais limpos, né? Pode observar pessoas utilizando roupas adequadas, luvas, né? Sistemas de ordenha também mais mecanizados. E, como eu falei também, o robô, onde não tem contato nenhum com o ser humano. Bom, lógico, a tecnologia ela auxilia na busca dessa sustentabilidade, também na melhoria da qualidade dos alimentos, mas, como eu falei, isso exige, lógico, um investimento muito grande do produtor, exige uma capacitação da equipe, né, da mão de obra local, enfim, né, existe todo um aparato por trás. E aí, lógico, nós estamos na era da internet, dos computadores microchip. Então, como eu falei, para utilizar, hoje é muito fácil um produtor ele ter acesso às informações,
É muito comum, por exemplo, um produtor, ele procura lá na internet, no YouTube, ele quer saber uma prática de manejo que ele viu, ou, né, alguém falou para ele que o vizinho adotou e deu um retorno financeiro para ele. Então, é muito comum o produtor, ele tem a facilidade em ter acesso à internet e ter todas as informações. E também é muito comum, né, não muito comum, mas já se encontra no mercado alguns dispositivos que você consegue avaliar várias respostas nos animais. Por exemplo, alguns dispositivos que você consegue determinar ou medir a ruminação, a frequência cardíaca nos animais, enfim. E também alguns dispositivos que você consegue alterar a rotação ou controlar os ventiladores na instalação. Isso tudo pode ser controlado por meio de aplicativos no celular. E será que, aí a pergunta também que se faz é, será que confinar, né, será que será que esse processo de evolução, será que é simplesmente confinar o animal, coloquei o animal embaixo de uma instalação, ou construir uma instalação do jeito que eu achei mais adequado? Será que isso é evoluir na pecuária leiteira? Não quer dizer que confinar é evoluir. Não adianta fazer também uma instalação sem um projeto e também não atender o manejo que aquela instalação ela vai necessitar. Então, dependendo da condição, criar os animais no sistema extensivo pode ser muito melhor do que confinar os animais. E quando a gente fala em confinamento, lógico, existem os dois sistemas que normalmente têm sido utilizados para confinar vacas leiteiras, que é o freestyle compost barn. Essa é uma relação que eu gosto também de mostrar bastante nas minhas apresentações. E qual seria a principal diferença entre os dois? Né? Seria basicamente que no sistema freestyle, uma área de cama é uma área onde ela é delimitada por baias. E no compost barn, a área de cama é uma área mais coletiva. Então, os animais eles têm mais liberdade em deitar, se locomover, enfim, correr. Ou seja, no compost barn, os animais têm uma possibilidade de expressar seu comportamento de forma mais natural, devido a nesse grau de liberdade ser muito maior. Também já mostrei bastante esse slide em outras apresentações, mas o grande problema do freestyle é que ele possui uma grande área coberta por piso de concreto. E aí, quando tem piso de concreto e animais com casco andando em cima, a chance de ter um desgaste desse casco ela é muito grande. Então, nesse tipo de sistema, há uma grande incidência de problemas de casco. Né? Os animais podem ter alguma dificuldade em ter acesso a essa baia, lógico. Essas baias elas têm que ser dimensionadas de acordo com a raça e o tamanho do animal. E se esse dimensionamento ele é feito de forma errada, aí o animal ele pode ter, por exemplo, problemas, né, na pele, feridas na pele, e apresentar feridas na pele. E aí o compost barn, como eu falei, como é uma instalação que possui uma área de cama maior, né, os animais eles têm uma maior facilidade em se deitar, exercitar, caminhar, enfim. Então, essa é o grande... Isso tem atraído muito o produtor, né? Por quê? Devido a essa facilidade, né? Essa melhor condição de bem-estar que você consegue empregar ou oferecer aos animais. Bom, essa aqui também é uma outra imagem que eu gosto de mostrar, que nessa área de cama há um processo de compostagem ou semi-compostagem,
E para que ocorra esse processo de compostagem, é necessário que esses fatores que eu vou mostrar aqui agora, eles ocorram de forma equilibrada. Então, por isso que é um ciclo, né? Como mostrei aqui, eu formo de um formato de um círculo. Então, normalmente, essa cama, que ela é uma cama orgânica, ela é rica em carbono, e os animais, eles diariamente vão contribuir nessa cama com os dejetos, né? Esses dejetos são ricos em nitrogênio. Então, diariamente é revolvida essa cama para misturar esses dejetos no material da cama, e esse revolvimento da cama vai fornecer oxigênio, uma concentração de oxigênio maior nessa cama. E aí, com isso, existe micro-organismo nos dejetos e também no material da cama, e com isso os micro-organismos eles vão crescendo, né, eles vão se desenvolvendo, e essa degradação da matéria orgânica é uma reação exotérmica, normalmente uma reação que existe uma liberação de calor, então por isso que tem esse termômetro aqui. É comum a gente observar, ou se enfiar a mão lá dentro da cama de composto de barro, a gente vai observar que uma cama está bem quente. Esse calor gerado, então, dentro da cama, vai fazer com que o vapor de água ou a umidade que está dentro da cama se disperse para o meio ambiente em forma de vapor. E aí, quando a gente vê aquele vapor, aquela fumacinha, né, saindo da cama, aquilo nada mais é do que o vapor de água condensado. Então, para que ocorra esse processo de compostagem, é necessário que todos esses elementos estejam presentes nesse ciclo. Então, se eu quebro algum desse ciclo, por exemplo, não revolvo a cama diariamente, eu não vou estar fornecendo o oxigênio para essa cama, e aí eu vou quebrar uma parte desse ciclo e o processo de compostagem não vai ocorrer de forma eficiente. É muito importante a gente entender a cama, né, em si, que vamos dizer assim, a cereja do bolo nesse sistema, e a cama ela tem que ser confortável para as vacas, mas também tem que ser economicamente viável para o produtor. Não adianta a gente indicar uma cama que tem um custo, por exemplo, um custo muito elevado. E lógico, esse equilíbrio, né, entre ser bom para o animal, também ser bom para o produtor, querendo ou não, é um dos pontos de sustentabilidade, né? Então, eu estou pensando no animal, estou pensando no produtor também, porque ele não quer, né, lógico, investir muito dinheiro. A quantidade de cama que é utilizada nesse sistema é algo muito grande, então pode ficar financeiramente inviável utilizar uma cama, por exemplo, com um valor muito elevado. E aí, será que o compost de Barney ele é realmente sustentável? Aqui eu tentei ilustrar nessa figura alguns pontos que eu pessoalmente considero e outros não, nesse sentido de ser mais sustentável ou não. Então, o primeiro ponto, que está aqui, essa flecha que está na mão dessa pessoa aqui, desse arqueiro aí, seria o uso da terra. Então, compost barn, não só o compost barn, mas o sistema intensivo, né, ou seja, confinar o animal, você consegue utilizar a terra de forma mais eficiente, de uma forma geral, né? Então, ou seja, a terra, minha propriedade, que eu simplesmente, antigamente, utilizava para a produção de pastagem, agora eu posso, por exemplo, plantar um milho para a produção de silagem. Então, querendo ou não, o uso da terra é um pouco mais intensificado. Como eu vou utilizar a cama para adubar o solo, então, teoricamente, eu posso reduzir a quantidade de adubo químico que eu vou utilizar no meu solo. O manejo de dejetos também nesse sistema ele é bem mais facilitado do que no freestyle, por exemplo. Então, é um ponto importante que vai em direção a princípios de sustentabilidade. A parte social, né, como é oferecida uma condição melhor para os animais, de bem-estar para os animais, então isso também agrada a sociedade, socialmente é mais viável, e também por oferecer a condição mais adequada de trabalho. Então, se eu tenho um sistema
que ele vai sujar menos animais, principalmente ali a região do úbere, a pessoa que vai tirar leite, por exemplo, na ordenha, ela vai gastar menos tempo nesse processo de limpeza. Então, querendo ou não, seria um outro ponto social que eu vou estar auxiliando, né, uma pessoa que vai realizar esse tipo de atividade. Lógico que tem outras que a gente poderia citar aí também. Financeiro, né? Então, se os animais produzem mais leite, se tem uma melhor qualidade do leite, eu consigo um retorno financeiro melhor. Eu posso captar água da chuva também e utilizar isso para molhar os animais, resfriar os animais ou lavar os corredores de dejetos, é uma outra forma, um outro ponto considerado sustentável. E por último, né, como eu falei, a questão do bem-estar animal. Lógico, isso desde que o sistema seja bem manejado, né, de uma forma geral. E essas 3 flechas que saíram fora aqui do alvo são as flechas, no meu ponto de vista, que tornam o sistema não sustentável, que seria a questão de emissão de gases, principalmente gases amônia. A gente tem observado em pesquisa que o sistema composto de Barney, ele é um sistema que a emissão de gases ela é maior do que em outros sistemas de criação. O custo de manutenção, devido à exigência de ter um trator, de uma pessoa em cima desse maquinário para revolver essa cama diariamente, ele é maior, então isso é um ponto negativo. E também o custo energético. Então, como é um sistema que há uma necessidade maior de ventiladores para secar a cama, o custo energético dele também ele é maior. Lógico que podem existir outros pontos aqui, mas eu até agora consegui enxergar somente esses pontos. Tem um trabalho feito pelo pessoal lá da Universidade de Wageningen, lá na Holanda, onde eles avaliaram dois tipos de materiais, né? E qual seria os critérios de sustentabilidade em alguns pontos. Por exemplo, o manejo de cama, dependendo do tipo de material, né? Lógico, aí é questão de facilidade de manejo de cama, enfim, se esse material vai absorver mais ou menos umidade, enfim, tem alguns critérios que eles utilizaram, mas ele observou que no sistema composto de Barney, independente do material de cama, que o critério de sustentabilidade ele quase foi igual, nem foi bom nem foi ruim, foi quase igual, né? Mediano, vamos dizer assim. Questão econômica, né? Investimento. Então, dependendo do material, pode ter sido bacana, um pouco mais sustentável, mas dependendo do material, né, utilizado, lógico, a questão de preço, de frete, enfim, alguns itens, não foi tão legal assim. Custo anual, ambos, independente do material, foi um pouco pior, né, no critério de sustentabilidade. A questão de bem-estar animal, saúde dos animais, foi muito bom, independente do material de cama utilizado, foi muito bom no critério de sustentabilidade. E a economia total foi boa, foi um critério acima da média esperada, foi um critério bom. Lógico, isso para as condições holandesas, né, pela visão holandesa, que é um pouco diferenciada do que a nossa, de como nós, né, adotamos aqui no Brasil. Outros pontos, na, né, questão de bem-estar animal também, como eu falei, muito boa, saúde dos animais foi muito boa também, longevidade dos animais, boa. E aqui, esporos formados, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, mas observou que lá na Holanda ocorria muito a formação de esporos. Esses esporos, eles querem dizer no leite. Deixa eu ver se é o próximo slide, não. Mas o que aconteceu na Holanda? Eles utilizaram resíduo de lixo, secaram o resíduo de lixo, utilizaram nas camas no sistema composto de Barney, e eles observaram que um micro-organismo, uma bactéria chamada Extas, esses esporos dessa bactéria, elas
eles resistiam o processo de pasteurização do leite. Então, quando o leite era colocado na prateleira, observava que o tempo de prateleira desse leite era muito reduzido, devido a esses esporos presentes nesse material da cama. E aí, lá na Holanda, por exemplo, eu não sei se somente na Holanda ou se na Bélgica também, mas é proibido o uso de resíduo de lixo como material de cama para qualquer sistema. E aí, questão de bem-estar. Então, a gente tem uma condição sustentável, perdão, uma condição onde o animal ele não tem uma cama adequada para se deitar. Observe essa foto da esquerda. E, lógico, se o sistema é bem manejado, eu tenho uma cama seca, uma cama macia, o animal então vai ter uma cama mais adequada para se deitar, para se locomover, enfim. Então, a possibilidade, a chance desse animal da direita ter um leite, uma saúde melhor, ela é muito maior do que os animais da esquerda. Então, exemplos, né? Então, se esses animais da esquerda, a chance de ele ter uma região do úbere muito suja, isso vai gastar muito mais tempo de limpeza desse úbere do que os animais da direita. Esses aqui são critérios de sustentabilidade. Então, é como o povo holandês vê o sistema de produção de leite. Então, lógico, eles têm o sistema de produção para ser sustentável, como eu falei, ele tem que ser economicamente viável para o produtor, ele tem que ser ambientalmente adequado, lógico, produzindo alimentos de qualidade, e isso também tem que impactar na saúde e no bem-estar dos animais. Esses são os 3 pilares para se, como eu venho falando, né, ao longo de toda a palestra, para se produzir leite de forma sustentável. Tem um trabalho feito também lá na Universidade da Holanda, onde eu não vou ficar detalhando muito aqui. Então, o amarelo representa um grau médio, o verde um grau bom e o vermelho um grau ruim. Então, seria o amarelo tipo atenção, o verde siga, o vermelho pare, vamos dizer assim. Então, avaliaram o sistema Compost Barn, como a gente conhece aqui no Brasil, avaliaram algumas instalações que utilizavam como se fosse o cavaco de madeira e aqui uma palha que eles usam lá, lembram bem palha de trigo. E aí avaliaram, por exemplo, que critério econômico, né, as questões dos animais, saúde, longevidade, qualidade do leite, enfim. E aí observaram, como eu falei para vocês, no Compost Barn, a questão na qualidade do leite, ela foi um pouco ruim, justamente por causa daquele micro-organismo, aquela bactéria Extas, né, por piorar a qualidade do leite e também a questão da maior emissão de amônia. Como eu falei para vocês, é um sistema que a emissão de alguns gases, principalmente a amônia, ele é maior do que em outros sistemas. Aqui só alguns exemplos de medição de gases nas instalações. Nós temos uma pesquisa aqui na UFLA, que a gente está medindo a concentração de amônia nas instalações. O grande desafio nesse tipo de pesquisa é adquirir os sensores. O custo é muito alto, então a gente tem um trabalho que a gente está tentando baratear esses sensores. Só para vocês terem ideia, eu comprei um sensor igual a este, eu paguei R$14 mil. Então é algo assim, não é muito fácil. Aqui alguns outros trabalhos, né, também medindo alguns gases nas instalações Compost Barn. Então, observe o aparato que é necessário para você instalar dentro da instalação para se medir os gases. São experimentos um pouco complexos. Aqui talvez algo mais simples, mas também os sensores utilizados aqui possuem um custo muito alto. E um outro
entrave nesse tipo de pesquisa é a questão da calibração dos sensores. Então, olha a quantidade de cilindros necessário, né, aparatos aqui de sensores, de calibradores necessários para se calibrar esse tipo de sensores para medir gases. E, querendo ou não, a gente está falando em um ambiente um pouco agressivo, um ambiente muito úmido, poeira, querendo ou não, a temperatura, ela em microchips, ele podem danificar. Então, é algo que tem que tomar um certo cuidado. Aqui também, só para exemplificar, como eu falei, instalações compost burn, o C aqui é compost burn. Então, só para exemplificar que as instalações compost burn, elas têm uma emissão de gases amônia maior do que em outras instalações, outros sistemas de criação. Aqui é o Shape, se não me engano, e aqui é o Stroll. Observe que o compost burn ele possui a maior emissão de amônia do que outros tipos de instalações. A questão também da maior produção de poeira, né? Então, isso tem sido uma reclamação de alguns produtores, a questão da produção de poeira. Lógico, depende do tipo de material que você vai comprar, né, de qual o teor de umidade que esse material vai estar. Mas, lógico, se eu comprar um material como este está na foto aí, que é um pó de serra, eu vou ter uma produção de poeira muito grande. E, lógico, se eu tenho uma grande produção de poeira, a chance desse animal vir apresentar algum problema respiratório, ele também é maior. É muito comum o produtor reclamar ou fazer queixas que o sistema compost burn, algumas vacas no sistema compost burn vieram a ter pneumonia, por exemplo. É um sistema que, nesse quesito, ele tem apresentado alguns problemas como esse. E a questão também aqui como o pessoal na Holanda, né, também vê o sistema, a questão de manejo de dejeto. Então lá eles possuem alguns sistemas onde o piso é um piso sintético, onde os animais defecam sobre esse piso, a parte líquida ela é drenada e a parte sólida ela é raspada por robôs. Então, a parte líquida, igual está aqui, a urina, ela é captada em tanques e aí depois jogada na lavoura, e a parte sólida é armazenada e também depois jogada na lavoura. Esse exemplo que a gente eles chamam de cow garden. Então, aqui é a expressão máxima de bem-estar no meu ponto de vista, num sistema de confinamento, onde você planta árvores dentro da instalação, esses dejetos são corretamente separados, com a destinação correta, e esses robôs que eu falei que eles vão raspando os dejetos diariamente. E aqui no Brasil, a gente é muito comum observar alguns sistemas, por exemplo, como esse, como o Scrape, onde é raspado os dejetos e tem uma destinação numa lagoa, numa esterqueira, por exemplo. Aqui um outro exemplo de como esses dejetos podem ser raspados. Da mesma forma, parte desse dejeto que fica no corredor de alimentação, ele é destinado à lagoa de dejeto, e outra parte do dejeto fica aqui na cama. E aí, depois de 1 ou 2 anos, essa cama ela é removida, ela é retirada da instalação e é utilizada na adubação da lavoura. E aí, uma das grandes vantagens do sistema compost burn é que a necessidade, né, ou a área destinada à lagoa de dejeto, ela é menor. Então, esse aqui é um exemplo de uma instalação para 100 animais. Essa parte vermelha seria uma área destinada à lagoa de dejeto. E numa instalação também para compost burn, mais ou menos com 100 animais, a área destinada a dejeto ela é muito menor. Lógico, porque o dejeto... eu vou ter somente dejeto no corredor de alimentação e o restante do dejeto ele é depositado na área da cama. Exemplo de captação da chuva, também já falei, isso aqui é em formiga. Então, capta a chuva, utiliza essa água da chuva na aspersão, na lavagem de piso,
né, e lá eles estão utilizando a aspersão dos animais. Na Embrapa, por exemplo, lançou, se eu não me engano, ano passado, o sistema túnel, né, eles colocam bem na frente da instalação essa informação, de vacas e pessoas felizes, justamente essa questão, para impactar essa questão social, ou seja, como eu falei, as pessoas elas têm que aceitar o sistema, aprovar que o sistema ele é benéfico também para os animais. E para mim não existe nada melhor, né, do que essa foto onde a gente vê que pequenos produtores que criavam os animais soltos, né, com baixo problema de carrapato, baixa produção, CCS muito alta, depois que adotaram o sistema Compost Barn, né, extremamente felizes, de forma que mudou completamente a vida dessas pessoas. Então, isso é algo que isso para mim é melhor do que qualquer informação, né, isso aí, querendo ou não, é a prova que o sistema, lógico, desde que bem projetado, desde que bem manejado, pode sim mudar a realidade da produção de muitos produtores, de uma forma geral, claro. A questão da energia, como eu falei, energia eólica, utilizando biogás, né, isso também utilizar sistema de iluminação eficiente, principalmente lâmpadas LEDs que vão reduzir o consumo energético, ventiladores inteligentes também, é algo que tem sido observado no compost. Esses ventiladores eles vão rotacionar mais ou menos de acordo com as condições ambientais. Bom, eu acho que eu já falei meu tempo, se brincar, já estou estourado, estourei um pouquinho, mas para concluir, pessoal, né, do que eu falei de forma geral, eu fiz esse apanhado aí, né, de toda a produção leiteira de uma forma geral. Mas, querendo ou não, nós, como técnicos, devemos, então, sempre pensar naqueles 3 pilares que eu falei, na questão social, sustentabilidade, a questão meio ambiente e econômica. Então, não tem como a gente fugir e pensar no desenvolvimento sustentável, a gente não seguir aqueles 3 pilares. Lógico, utilizando aí práticas de manejo mais sustentável, de forma a melhorar, né, a eficiência da produção, principalmente na produção de alimentos cada vez de melhor qualidade, alimentos mais seguros para a população, e querendo ou não, isso vai impactar a gente também, se a gente consegue que um grupo de produtores, por exemplo, produza alimentos de melhor qualidade, alimentos mais seguros, querendo ou não, a gente também vai estar consumindo aquele alimento e a gente também vai estar sendo beneficiado. E também a questão de melhorias futuras, né, aplicação de tecnologia, enfim, de uma forma geral, para que o sistema de produção, de uma forma geral, ele venha aí, então, a beneficiar principalmente as populações futuras, né, os nossos filhos, nossos netos, e também, querendo ou não, respeitando o meio ambiente, aquilo que a natureza, né, nos oferece de forma né, mais sustentável. Bom, enfim, eu quero agradecer, né, não falei, né, tem meu contato de e-mail, quem quiser depois mandar um e-mail para mim. Eu não falei a questão do livro, mas nós temos um livro aí sobre instalações Compost Barn, detalha um pouco mais, de forma mais técnica, um pouco mais profunda, esses itens que nós falamos aqui. Eu falei um pouco corrido, que o tempo é curto, né, e o assunto é um pouco complexo, mas espero aí que tenha atendido, né, a todos, e fico livre para questionamentos,